Boa noite, pessoal. O pessoal vai entrando aí com calma. Eu vou começar a falar porque eu tenho muita coisa pra falar hoje. Tenho aqui, pra variar, tenho as minhas colinhas, porque eu gosto de escrever tudo. Pra quem nunca assistiu uma live minha, eu vou explicar um pouquinho. Eu gosto de contar tudo que eu vim aqui pra contar primeiro. Pelo menos nos 30 primeiros minutos, eu fico aqui meio cronometrando. E aí, nos últimos 30 minutos, eu vou respondendo as perguntas, tá? Então, se você já tiver perguntas, vai escrevendo e aí depois eu volto para poder ver o que vocês estão querendo saber, tá? Então, assim, vou falar do desmame noturno da Alice, porque já faz tempo que me perguntam bastante sobre isso, eu ia gravar um vídeo no YouTube, enfim. E achei legal fazer aqui ao vivo, porque vocês podem participar também, né? Então, acho que mais interativo, eu gosto bastante. Então, assim, pra quem não me conhece há muito tempo, acho que eu também não sei se eu falei isso aqui, não tenho falado muito sobre isso. Eu falei em alguns vídeos do YouTube, eu acho. Desde o dia que a Alice nasceu, ela era um bebê, como qualquer outro bebê, né, que acorda muito, mas ela realmente, ela acordava a cada 45 minutos, 1 hora. Assim, no primeiro ano de vida dela, eu pude contar, assim, uma mão, às vezes que ela dormiu, tipo, 2, 3 horas seguidas. E como que eu fiquei nisso, né? Eu literalmente quase me joguei da janela, assim, sabe? Eu morava no 22º andar de um prédio. E teve um dia que eu tava, assim, tão surtada que eu falei pro André, assim, eu falei, Mel, eu vou me matar, não aguento mais. Porque quem amamenta de madrugada sabe quanto isso é insano, né? Acho que a gente não... Eu acho que eu tinha me preparado pra tudo, pra ser mãe, menos pra ficar sem dormir. Porque não tem como você se preparar pra isso, né? Não tem. E isso foi muito difícil. E aí, eu comecei a tentar ver tudo que eu podia fazer pra fazer ela dormir, assim. Foi uma busca eterna, assim, nesse primeiro ano. Eu passo com ela no Cacá. Quem não conhece, é um pediatra humanizado aqui de São Paulo. E o Cacá, ele que escreveu, enfim, a contracapa lá dos livros do Dr. Carlos Gonzalez. Estava aqui quando ele veio para o Brasil e tudo, então ele é super a favor da criação com apego e tudo mais. E vira e mexe eu falo que ele é o meu pediatra, porque é basicamente isso, ele cuida mais de mim do que da Alice, porque a Alice tá sempre bem, né? E eu acho que se a gente é cuidado, se o adulto é cuidado, a criança é bem cuidada também, né? Isso é verdade. E aí, quando eu não conhecia ele antes, eu tinha ouvido falar dele, e aí eu fui, a primeira vez que eu fui, ele veio em casa, quando a Alice nasceu, e depois eu comecei a frequentar as consultas coletivas deles, assim, pelo menos nos 6, 8 primeiros meses eu fui em consulta coletiva, que é super legal, porque você encontra outros casais, você vê que tá todo mundo passando pela mesma coisa, e tem muita troca de informação. E a minha grande questão nesses 6, 8, no primeiro ano, era sempre assim, ele falava assim, o que você tem aí hoje pra conversar? E eu falava, ai, ela não dorme, ela não dorme, ela não dorme. E aí eu comecei a buscar terapias. Enfim, ele falou, olha, então começa a olhar, porque isso tá em você, né? E aí eu comecei a querer olhar coisas que eu poderia fazer pra poder ver que talvez, eu acreditava nisso, né? A questão da fusão emocional dela comigo, ela tava refletindo uma coisa minha. Então tentei floral, tentei constelação, aí fui fazer biografia humana da Laura Gutman, não sei se vocês já ouviram falar, eu li os livros dela e comecei essa busca interna, assim, já tô na pegada de autoconhecimento já há muitos anos, mas, enfim, aproveitei toda, né, aquela erupção do puerpério para poder começar a olhar para isso e tudo e tal. E o negócio foi se arrastando, né? Tipo, foi melhorando um pouco com a biografia, né? Eu comecei a entender que eu tinha que conversar mais com a Alice, contar pra ela o que eu tava sentindo, porque a Alice só sentia e não tinha ninguém que nomeava aquilo que ela tava sentindo. Então eu comecei a falar pra ela, olha, a mamãe tá assim essa semana por causa disso, eu tô assim, desse jeito. E comecei a explicar as coisas pra ela.
começou a fluir, né? Aceitei a cama compartilhada, porque eu não planejei a cama compartilhada, assim, eu planejei um berço acoplado por 4 meses e eu queria que ela fosse pro quarto dela. Só que a realidade é que eu não, depois que comecei a estudar tudo, eu não conseguia nem cogitar a ideia de pôr ela no quarto, e eu tinha pavor, assim, pavor literal, assim, de que ela morresse de fome. Eu tinha medo de que ela fosse chorar à noite e eu não fosse ouvir. Porque a Alice nunca chorou muito, assim, na verdade ela dava uma resmungada e eu já entendia que ela queria mamar e tudo. E aí, numa dessas terapias, aí eu entendi, assim, acho que minha grande sacada foi entender que, na verdade, esse era um medo meu, de que ela passasse fome. E aí, depois, quando eu fui resgatar isso com a minha mãe, eu fiquei sabendo que eu passei muita fome mesmo, né? Porque minha mãe teve, enfim, um parto super complicado, pegou uma infecção durante a cesárea, e ela quase morreu, e eu fiquei aos cuidados de outras pessoas, me davam fórmula com açúcar, então imagina, né? Então, assim, foi todo um resgate de tudo isso nesse primeiro ano. E aí, quando ela tá com 1 ano e 8 meses, assim, né, eu coloquei na cabeça aquela coisa que a gente coloca, né? Tipo, não sei, tô falando com o pessoal que me segue, com as minhas amigas que eu converso bastante, que era a ideia de... boa noite para todo mundo que tá entrando aí, bem-vindos. E aí, eu comecei aquela ideia de que... com 2 anos, OMS, eu vou desmamar, não sei o que, não sei o que. Então era aquilo que meio que me segurava um pouco, assim, sabe? Mas quando deu 1 ano e 8 meses, eu já tava no meu limite, assim. 1 ano e 8 meses sem dormir mais que 3 horas, entendeu? E eu tava, assim, literalmente... assim, totalmente... eu era outra pessoa, né? E aí eu comecei a cogitar o desmame total. Porque eu nem sabia de desmame noturno. Eu já tava, assim, num nível que eu falava assim, eu não aguento mais. Ela não vai encostar em mim. Eu falava assim, eu tinha uns surtos assim, eu falava, eu vou pegar a mala, eu vou sumir. Vocês vão ficar 3 dias sem me ver. E tal. E aí, foi quando eu vi... eu fiquei sabendo sobre alguns livros infantis que ajudavam esse processo de desmame, né? E quem me segue sabe que eu sou super fã de literatura infantil. Na verdade, eu me especializei em literatura infantil lá na Princeton, nos Estados Unidos. Então, assim, eu tenho milhões de livros infantis, eu gosto, eu sempre li histórias, eu sei tudo, todos os livros, todas as novidades, estou por dentro de tudo. E eu fiquei sabendo desses livros e eu fui correr atrás para... enfim, conhecer os livros. E aí eu encontrei com a Fernanda Vernilo, que ela é a autora dos primeiros livros sobre desmame aqui do Brasil. Ela tem 2 livros, eu vou falar mais disso depois, tá? Ela tem um livro sobre o desmame noturno e tem um livro sobre o desmame total. E aí, por coincidência, assim, foi muito coincidência, porque eu descobri que ela morava perto de casa. Eu fui ver, ela foi ver o frete, assim, eu pedi, eu falei assim, nossa, tô com urgência, preciso ver esse livro ontem. E aí eu falei pra ela, nossa, mas você mora perto, onde que é que eu vou pegar e tal? E aí a gente acabou se encontrando numa pracinha, eu conheci ela e foi super legal. E foi mais, assim, mais do que comprar os livros, ela foi uma fofa e me apoiou bastante no início desse processo. Me deu várias dicas. Nossa, foi incrível, assim, eu não tenho como agradecer, assim, o carinho e a atenção da Fernanda, que me apoiou nesse processo mesmo, porque eu nem considerava fazer algum curso para desmame, nem sabia que tinha roda de conversa, eu ainda estava meio, assim, por fora disso tudo. E aí, eu comecei, assim, ela me deu uma dica muito legal, que foi assim, começa no feriado, porque as 4 primeiras noites são mais difíceis, né? E aí eu falei, eu tava assim, isso é 1 ano e 8 meses, né? E aí eu tava assim, não, mas eu vou esperar ela fazer 2 anos. Aí ela falou assim pra mim, olha, mas o processo demora, não é uma coisa assim do dia pra noite, é devagar, é gentil e tal. Aí eu falei, tá, beleza. Fiquei meio assim, sabe? Eu sentia que eu não tava, assim, eu queria muito, mas tinha alguma coisa ali que não tava fazendo sentido pra mim ainda, sabe? Eu não tava... acho que pronta pro desmame. Porque tem uma coisa que o Kaká fala que eu adoro, né? Que ele fala que o desmame, ele pertence à mulher. O desmame, assim, e eu não tinha essa ideia. Porque, assim, quando eu entrei nesse mundo de, enfim, criação com apego, disciplina positiva, parto humanizado, as únicas coisas que eu ouvia era
que a criança, o ideal era a criança desmamar sozinha, que o ideal era o melhor pra ela, e ela ia se sentir segura emocionalmente, tudo. E aí a gente fica idealizando, né? Aí eu tive uma amiga que o filho dela desmamou sozinho. Aí eu falei, nossa, vai ser assim. E aí só que eu não aguento mais, entendeu? E eu comecei a entender que é meu limite mesmo. Só que eu não queria, eu me sentia mal por ter que tomar essa decisão, né? E aí teve uma coisa que foi fundamental, que é, antes de eu começar a contar o processo do desmame, é importante eu falar isso. Quem me acompanha sabe bastante, sabe que eu falo bastante das ferramentas de conexão e escuta, que são as ferramentas que eu falei um pouco, os conceitos aí no workshop que acabou essa semana. E também são as ferramentas que eu ensino no meu curso online, né? E tem uma ferramenta que ela é própria para os pais, tá? Ela chama parceria de escuta. E é onde você consegue ter o apoio emocional para que você possa estar bem para apoiar emocionalmente seu filho. Porque a gente sozinho não consegue ter esse apoio. E aí, enfim, eu não tenho como explicar aqui, porque é uma aula bem grande lá do curso. Mas eu tenho alguns parceiros de escuta já há alguns anos. E isso foi fundamental nesse processo de desmame, assim. Eu ter essa ferramenta e olhar para minha vida desse jeito. E eu lembro que como isso estava me incomodando bastante, e eu tava assim, vira e mexe eu chorava, e ficava tensa, não sabia, eu queria, ficava revoltada, mas eu falava, não, mas eu prometi até 2 anos, sabe aquela coisa assim? E aí, eu lembro assim que um dia eu tava conversando com uma parceira minha, que é uma parceira, enfim, todas essas ferramentas eu aprendi lá nos Estados Unidos, e a minha parceira é americana, né? E aí eu tava conversando com ela, e aí ela falou, o que tá acontecendo e tal, e eu virei e falei assim, olha, eu tô lidando com essa questão do desmame, sabe? Pra mim, isso, eu não aguento mais, mas eu não consigo, é muito difícil isso pra mim. E aí ela falou assim, mas o que é difícil pra você? Aí eu falei assim, o que é difícil pra mim ela vai chorar e ela vai sofrer, né? Aí ela falou assim, mas você sabe que chorar é bom nesse sentido de liberação de emoção, né? Que é o sentido que eu falo aqui, é um choro acolhido, né? Não é que eu vou deixar ela chorar sozinha, abandonada lá no berço, na cama, sei lá onde. Não, né? Aí eu falei, eu sei que o choro é bom. Aí ela falou assim, e por que isso te incomoda tanto? Aí eu falei assim pra ela, porque é diferente. É diferente quando eu coloco um limite e eu acolho o choro dela. Eu sei que isso é bom pra ela. Agora, quando eu falo pra ela que eu não quero mais dar de mamar e ela vai chorar e vai sofrer, eu não consigo pensar que eu vou conseguir acolher e que isso vai ser uma coisa boa, né? E aí, quando eu falei isso, meio que caiu a minha ficha, sabe? Assim, tipo, foi muito engraçado, porque isso é uma das coisas que acontece nessa ferramenta. Você começa a ter uns insights quando você começa a conversar com as outras pessoas. Tem toda uma técnica e tal, né? E aí eu virei e comecei a chorar, assim. Aí ela falou, o que foi? Aí eu falei, eu entendi. Não tem diferença alguma de eu falar, de eu colocar um limite e eu colocar um limite físico meu, que é do meu corpo. Não dá mais pra eu dar de mamar. Eu cheguei no meu limite. Isso pra mim, mais do que isso, pra mim não tá sendo legal. Eu ficar sem dormir, ficar essa pessoa insuportável que eu tô, não é mais legal, entendeu? E esse era... Nossa, mas foi assim, foi tão libertador, sabe? Tipo, eu lembro que eu chorei assim horas, foi muito bom. E aí, depois disso, que eu fui correr atrás, foi quando eu acabei adiantando a história, né? Falei da Fernanda primeiro, mas foi aí que eu virei e falei, peraí, que agora eu vou atrás desses livros de desmame e eu vou começar o processo agora, eu não vou esperar ela ter 2 anos. Tipo, foi o que eu precisava. E aí eu conheci a Fernanda, enfim, comprei os livros e tudo mais, e aí comecei a ler os livros com ela, os livros, né, que é o do desmame noturno. Comecei a ler o livro do desmame noturno numa semana antes, e aí eu ia fazer depois, sabe assim, eu tinha planos pro feriado, porque aí a Fernanda falou, faz um feriado, porque vocês vão ter mais tempo e tudo. E aí eu falava assim, não, feriado eu vou na minha sogra.
Mas aí eu falei, para tudo. Qual é a coisa mais importante do mundo? A coisa mais importante do mundo é eu dormir nesse momento agora. Então, vai ser agora. Eu cancelei a minha sogra, pedi desculpa. Falei pro André, falei assim, olha, eu vou precisar de você. Você é parte fundamental no processo de desmame. Você que vai acolher a Alice quando ela chorar e tudo mais. E eu preciso desse apoio. E aí a gente criou toda uma estrutura, enfim. E aí, começamos, né? No livro da Fernanda, até ela fala um pouco no início como que você... Deixa eu mostrar o livro pra vocês, vai, porque eu fico falando tanto, mas depois eu vou falar mais. Ó, aqui, chama Mamar Quando o Sol Raiar. É super fofo esse livro, depois a gente vai falar um pouco mais dele. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ler o livro, e a Alice, como ela já, enfim, leio livros, acho que esse pessoal já sabe, né, desde quando ela estava na barriga, ela é super verbal e tal, e então ela começou a entender, e ela falava assim pra mim, mamãe, só quando o sol raiar, né, mamãe? Aí eu, isso, só quando o sol raiar. Eu comecei a ficar bem confiante do processo e tudo, e aí, bem, aí chegou o grande dia, né, e uma das outras coisas, e uma outra coisa que me ajudou bastante é também uma outra ferramenta de escuta que eu ensino lá no curso, que é a escuta que eu falo de liberar tensão emocional. Então eu sou super tranquila com essa ferramenta, eu sabia que ela poderia ter explosões emocionais durante o processo do desmame e que isso é ótimo, que eu ia acolher ela tranquilamente, eu ou o André, né, eu queria mais que ele acolhesse. E aí, o que aconteceu? A gente se preparou e eu tava assim... pronta para que ela realmente desse aquele escândalo no primeiro dia, sabe? E no primeiro dia não teve nada, tá? Foi tranquilo até. Ela acordou eu tenho aqui anotado assim, acho que ela acordou umas 4 vezes à noite, porque ela acordava de hora em hora, né? Pra vocês terem uma ideia aí do contexto. Mesmo com quase 2 anos, ela tava, assim, ela de máxima passava era 2 horas, tá? E aí ela acordava e dormia comigo na cama, né? A gente fazia a cama compartilhada inteira, ela dentro ali e tal. Aí a Fernanda falou que eu não precisava colocar ela numa caminha separada, que ela podia continuar dormindo na cama, tudo mais. Enfim, não precisa ser tão radical, enfim, cada um vai sentir o que é melhor pra você. E uma das coisas que ela me falou também, que eu lembro, porque assim, eu sou habituada dos estudos, né? Quem me acompanha sabe, eu já li todos os livros de limite, de parentalidade, de tudo, em inglês, em espanhol, em português, eu leio tudo. E quando eu comecei a ler quando eu comecei a estudar quando a Alice não dormiu lá, com quase 10 meses, eu li esse aqui, né, o Soluções para Noite Sem Choro, que é, assim, numa linha de criação com apego. Eu tentei fazer a tabela, mas não dei conta, sabe? De fazer ela ensina a fazer as desassociações. Eu li também o Lágrimas Sem Choro, alguma coisa assim, eu não lembro, em espanhol. Alguém me compartilhou um PDF, acho que num grupo que eu tô de mães. E eu li esse aqui também, que é do Dr. Sears, que é da base da teoria de criação com apego. Li tudo, sabe? Mas não adianta, não conseguia colocar as coisas em práticas com a Alice, exatamente por tudo isso que eu expliquei, porque eu tinha que me trabalhar e entender que era o meu momento e tudo mais, e aquilo que o Cacás fala, né, que o desmame pertencia à mulher, então eu tinha que digerir tudo isso e não ficar esperando que ela, né, não queria, não é o sonho idealizado, era o que era bom e o que ia funcionar para nossa família, né? Então, aí, nesses livros, né, que eu li tudo, eles falam da dissociação do peito, né, de você... Porque como se a criança dorme mamando, ela vai, toda vez que acabar o ciclo do sono, ela vai querer reconectar o novo ciclo com aquilo que ela acabou dormindo. Então, ela vai querer mamar. Então, eu lembro que aí a Fernanda falou assim pra mim, olha, não precisa, você pode deixar ela dormindo no peito, mas eu optei por ser mais radical. Então, o que a gente optou? Eu falei pra ela que ela ia mamar só quando o sol raiar e que ela ia ter uma caminha do lado da nossa cama. E ela adorou. Levou uns bichinhos, arrumou lá tudo bonitinho, os nanazinhos dela e tal. Tem um monte. Aí foi e ficou. E isso. E aí acordou várias vezes,
né? 4 vezes, várias vezes, menos vezes do que o normal, né? Porque o normal ela ia acordar 6, 7 vezes, né? Então ela acordou 4 vezes, já fiquei super feliz. Não rolou o choro, assim, de liberação de tensão que eu tava esperando. E aí, o que aconteceu? Ela começou a pedir pra mamar, e a gente acabou oferecendo água, né? E aí, o que aconteceu? Toda vez que ela acordava, ela queria água. E a gente achava que ela tava com sede, que ela tava com fome. Eu lembro que na primeira noite a gente acordou, tipo, 3 da manhã pra fazer ovo pra ela. Olha que bizarro, porque a gente achou que ela tava com fome. E aí, fomos tentando tirar isso, né? Nas outras noites, foi diminuindo. Aí, uma coisa legal que a Fernanda falou também, que eu não precisava esperar realmente, tipo, 6 da manhã, que eu podia começar às 5 da manhã, depois 5 e meia, depois às 6. Comecei a fazer isso, comecei a dar às 5. E o negócio começou a fluir. O André começou a tomar conta dela, fazer, então ela chorava, ele pegava, ele acordava, ele minava, fazia tudo o que tinha que fazer. E aí, quando foi 9 dias do processo, já estava indo bem melhor, assim, ela já estava acordando, 2 vezes na noite. Aí, ela teve o maior febrão, assim, do mundo. Nossa, eu nunca tinha visto, foi a maior, assim, febre que ela teve. Eu nunca teve febre nos dentes, então eu fiquei super assustada e não sabia o que era febre, e parou de comer. Enfim, foi estomatite, foi um caos. E aí a gente, no momento, na hora que a gente soube, paramos completamente o processo do desmame. Porque aí ela só mamava. E aí ela mamou, ficou 10 dias sem comer, quase, assim, estourou, enfim, afta na boca inteira. Foi um caos, foi bem feio mesmo. E aí, bem, eu fiquei, né, super frustrada, porque eu falava, nossa, eu indo tão bem, agora, vai, putz, vou começar tudo de novo, meu Deus, e vamos nós. Então, passou, eu esperei ela se recompor, aí depois que passou a estomatite, 2 dias que ela começou a comer melhor, eu falei, vamos retomar, né? Esperei chegar uma sexta-feira, pelo menos, também, porque eu sabia que talvez iria começar. Ai, peraí, que eu pulei, esqueci aqui que eu pulei uma coisa importante. Quando comecei a primeira tentativa, lembra que eu falei que não teve choro na primeira? Não teve. Na primeira não teve na segunda, e aí na terceira, nossa, acho que foi o maior choro que a Alice teve. Assim, eu cronometrei, foi 1 hora e 10 minutos, assim, de choro. E foi antes de dormir, o que é bom quando tem essa limpeza emocional antes de dormir, a criança dorme melhor. Mas foi, assim, o choro que eu chorei junto, assim, sabe? E saí do quarto, procurei o André pra chorar também, porque eu fiquei, assim, ai, meu Deus, sabe? Tipo, e aí que eu entendi que eu tinha que ter certeza mesmo que era isso que eu queria, por isso que isso tem que ver da gente, da mulher, né? É o seu limite, é o nosso limite, a gente que tem que colocar isso. Então foi muito importante eu entender isso, pra eu não titubear, sabe? Não, seguir firme, enfim, as minhas ferramentas me apoiam, lógico, então eu segui firme e tudo. E aí retomamos na segunda tentativa, né? A segunda tentativa foi mais tranquila, a gente continuou, enfim, 2 noites, teve choro uma outra noite, mas foi bem tranquilo, perto assim do como que foi no início da primeira tentativa. E aí, elas estão perguntando, eu vou perguntar, eu vou falar depois as perguntas, tá? Mas não adormeceu no peito, nenhum dia eu deixei, eu não quis fazer. A Fernanda fala que você pode fazer, você pode ir desassociando isso depois, mas eu já quis falar não. Então, o que eu fazia? O que eu faço ainda, né? Eu dou o peito pra ela, ela senta no meu colo, na minha cama, e aí a hora que eu vejo que ela tá começando a pegar no sono, eu falo, vamos dormir na caminha? Aí ela, tá bom. Aí ela vai na caminha, pega o nanazinho dela, ela fica lá, eu deito do lado dela, fico fazendo carinho até ela dormir. Então, eu tirei completamente a dissociação de peito, assim, isso. Mas vamos, as perguntas eu vou continuar depois pra não perder, gente, senão eu não consigo perder aqui o fio da meada, aqui a ordem que eu queria contar pra vocês. Aí a gente fez a segunda tentativa, que a segunda tentativa foram mais 2 semanas, ela foi indo bem, ela tava acordando só 2 vezes por noite.
E a gente ficou dando água. Água. Ela acordava, a gente deixava uma madeirinha lá, ela tomava aguinha, virava e continuava dormindo. E aí a gente foi viajar, né? Aí eu fui para os Estados Unidos fazer os cursos, fiquei um mês lá, né? Nem preciso falar que, putz, já era total, assim. Primeira noite que eu cheguei lá, ela já não gostou da comida. No hotel, não tinha lugar para ela dormir, então ela dormiu no meio da gente. Depois o André voltou, ela ficou comigo 20 dias grudada comigo, não teve jeito, assim. Aí eu tive que liberar, fiquei exausta, porque aí ela parece que ela voltou com força a mais, assim, de madrugada. Era tipo, era de hora em hora, assim, literalmente. Aí eu voltei pro Brasil, né? E eu falei, meu Deus, agora ou vai ou racha, né? Agora eu vou, assim, eu tava... Aí eu voltei a pensar, cogitar no desmame total de novo, sabe? Não é possível, desmame total, não aguento mais, eu não quero, não suporto mais, já tô no meu limite, preciso dormir, aquela coisa. E aí eu marquei uma consulta com o Kaká, né? Ai, aí foi a minha salvação. E aí eu fui fazer a minha consulta com ele, e aí eu já tinha retomado, a gente já tinha feito, a gente tinha começado, eu já tava no Brasil já, a gente tava 15 dias fazendo o desmame. E aí, o que acontecia? Ela nessa história de beber água, e aí aí o André falou, não, vamos dar água de coco, porque ela deve estar com fome. E aí assim, não, mas... E não sei o que ela tá com frio, e a gente dando água de coco de madrugada. Então assim, dormia naquelas, né? Eu ainda acordava 2 vezes pra dar... É que nem você dá mamadeira à noite, né? Então, o que aconteceu? Teve alguém que me perguntou isso, e quando dá mamadeira é a mesma coisa. E aí, o que aconteceu com o Kaká foi muito bom, porque eu contei pra ele, eu falei assim, olha, eu tô nesse processo. Ele, quanto tempo? Eu já falei, já é a 3ª tentativa e já quase 20 dias já. Ele, não, tem alguma coisa errada, que me conta como que você tá fazendo. E aí eu falei, olha, tô fazendo isso, mas ela dorme na caminha, não sei o que e tal. E aí ele virou e falou assim, não pode dar nada durante a noite de bebida. Aí eu falei, mas e se ela passar fome? Ele falou assim... É a associação oral, né? Então, se você associa alguma coisa oralmente, a criança vai querer aquilo. É a mesma coisa que eu li no livro lá, que eu falei pra vocês, né? Que era o livro dos fins dos ciclos, né? Gente, que loucura, cara. Aí eu virei, falei, ué, mas e agora, né? Aí ele falou assim, e aí foi muito legal, porque ele virou assim e falou assim pra mim, mas... Quais são os seus medos, né? Meu e do André, né? Eu falei assim, o meu medo é dela morrer de fome. Que sempre foi. Quem tá aí no começo da live, eu sempre falei isso, né? Que o meu medo era sempre dela passar de fome, morrer de fome, porque eu morri de fome. Enfim, a gente reflete isso. E ele falou, qual é o medo do André? Eu falei, o medo do André é que ela morra de frio. Ele fica a noite inteira olhando pra ver se não caiu a temperatura, porque ela não fica coberta. E aí, se o saquinho de dormir tá tudo certo e tudo mais. E aí eu fiquei assim, gente, mas... Eu falei pra ele, mas eu não vou oferecer água, eu vou fazer o quê? Aí ele falou assim, você vai achar outras formas dela dormir e tal. Aí ele falou, mas antes de qualquer coisa, vocês dois têm que sentar, porque naquele dia o André não foi na consulta comigo, né? E ele falou assim, vocês dois têm que sentar e vocês têm que pensar por que vocês têm esse medo. O medo de cada um. E vocês têm que confiar nela. Confiar... de que ela já tem um organismo pronto pra dormir a noite inteira, pra ela comer. Eu falei, mas e quando ela não come bem? Ele falou, mas ela vai aprender a comer bem. Gente, mas ele é... Aí eu falo, nossa, Deus no céu, Kaká na terra. Gente, foi incrível. E aí ele virou assim, mas confia, né? Confia que esse processo vai. E aí eu falei, nossa, tirei uma tonelada das costas. Aí eu falei com o André, olha, é o seguinte, vai ser assim e tal, e tudo certo. E aí, uma das coisas que eu decidi também fazer enfim, na 4ª e última tentativa, né? Porque acho que essa que foi a que realmente deu certo, foi decidir dormir no outro quarto. E por quê? Né? Eu já tinha lido bastante sobre a questão do bebê, da criança sentir o cheiro da mãe, o cheiro do leite, toda aquela coisa. Não era só por isso, mas eu quis muito dormir no outro quarto porque eu precisava relaxar.
Porque aquela coisa que a gente tem de ficar em alerta o tempo todo pra ver se o bebê tá bem, sabe? Que não é mais bebê, mas enfim, a gente sempre, né? Então, se ela dá um suspiro, assim, eu já escuto, eu já acordo. Eu não tava conseguindo relaxar, né? Então, eu decidi dormir no outro quarto e eu fiz isso por quase, 8 noites, acho. E a gente decidiu que eu ia fazer isso enquanto fosse necessário, entendeu? Eu dormiria no outro quarto. E aí foi incrível. Eu dormi 8 horas seguidas pela primeira vez em 2 anos. Basicamente em 2 anos, tá? Foi quase assim. E uma coisa muito legal também que me ajudou, pra quem gosta, a gente tomou o Rescue, o floral. Eu tomei, a Alice também tomou. Eu acho que era mais pra mim, pra eu conseguir me acalmar um pouco e tal. Bem, fiquei no outro quarto e aí ela começou a acordar só 2 vezes à noite. E aí nada de água, nada de comida. E aí o André começou a ficar um pouco apavorado. E eu falei assim, não, vamos lá, confia, o que a gente combinou? E aí foi, aí o que eu fiz, né? A gente organizou a cama, ela ainda dorme no nosso quarto, né? E aí a gente organizou a cama dela, o colchão dela é menorzinho, o colchão dela fica do lado da parede. E aí ela fica, a gente ficava numa outra posição, assim, né, na cama. E aí a gente virou o colchão pra ficar do lado dela. Então o que acontece? Quando ela dá uma resmungada, a gente meio que dormindo mesmo, só põe a mão assim e faz um carinho assim e passa, né? E fala, mamar só quando o sol raiar, mamar só quando o sol raiar. E aí o André segurou firme as pontas aí, né, nos primeiros dias. E aí, 4 noites, cara, ela passou a dormir a noite inteira. Foi incrível, assim. E aí o Kaká me fez um acompanhamento todos esses dias, ele me mandava mensagem, eu falei assim, não, acordou só 2 vezes, ele, ótimo, vai, continua, firme, assim, acho que me dando aquele apoio emocional que eu tava precisando. E isso, eu continuei falando sobre isso nas minhas parcerias de escuta, que eu falei aí no começo, né? Que é uma ferramenta que eu ensino lá no curso. E aí, bem, ela dormiu 8 horas seguidas e acabou. Ela dorme agora, tipo, todas as noites, 8 e agora tá dormindo 10. Já faz uma semana que tá dormindo 10 horas seguidas. Ela dorme das 8 até às 6, né? E aí às 6 ela mama. Então, quando clareia, assim, dá uma clareada no quarto, aí ela já, mamãe, quer mamar? Aí ela já vem no meio da cama com a gente, mama e ainda dorme mais 1 horinha, assim, dá uma cochilada, uma sonequinha com a gente. E, meu Deus, eu sou outra pessoa, gente. Cara, que incrível. É incrível isso. E que mais que eu queria falar? Então, falar um pouco, deixa eu ver que horas são, né? A gente vai abrir para as perguntas. Falar um pouco do livro, assim, eu vou trocar aqui a câmera pra ver se eu consigo... Peraí, deixa eu fazer assim pra não ficar a luz em cima de vocês. Ó, então o livro aqui é esse, Mamar Quando o Sol Raiar, que é super legal, que vai fazer um reflexo da luz. E aí ele conta a historinha, né, de um bebezinho, que quando o bebê era recém-nascido... A Alice adora, né? Tinha tá vendo? Tinha uma barriguinha de cereja, e aí por isso não cabia muito leite, ele tinha que mamar toda hora, mas aí ele vai crescendo. É a coisa mais fofa do mundo, esse livro. E aí ele fala até, né? Aquela coisa de chorar, né? Que quando acordar de madrugada, ele vai chorar, e aí... se você chorar, a mamãe vai vir, vai te pegar, olha aqui, ó, vai te abraçar, vai te acalmar, e vai ter tudo bem, olha aqui, ó. É muito fofo. Mas o Tetê também precisa descansar, pois logo, logo, um novo dia vai nascer e chegará a hora de mamar. Então, assim, pra mim, né, que acredita super em livro é fundamental. E agora, deixa eu falar pra vocês, né, então, outra coisa, assim, rapidinho, pra gente abrir pras perguntas. Eu defini que eu vou fazer o desmame total no final do ano, até o final do ano, né? Essa é uma meta minha, enfim, é um limite meu, aquilo que eu falei, eu venho trabalhando sobre isso. E porque eu tenho planos de engravidar de novo ano que vem, eu não quero amamentar grávida, eu não quero fazer amamentação em tandem, isso pra mim é um limite do meu corpo, respeito, tem gente que ama e que adora e que lindo, que máximo. E cada um é diferente, né? Então, como eu já tenho esses planos, eu já tô
começando assim, lógico que a gente acabou de fazer o desmame, né? Tem um mês que fizemos o desmame noturno efetivo, mas o que acontece? Eu já tô pensando no próximo passo, que é o desmame total e começar a diminuir as mamadas durante o dia. Assim, basicamente agora ela só mama mesmo quando ela acorda, quando ela vai tirar uma soneca, quando ela acorda da soneca e quando ela dorme. Ela mama 4 vezes por dia, mas eu já tô querendo começar a falar sobre isso e de novo, né, os livros vão ser o meu apoio. A Fernanda tem um outro livro que eu adoro, que é o Tchau Tetê, esse aqui. E esse também conta, nossa, muito fofo também. Ele fala, né, sobre que era uma forma que a mamãe tinha de ficar perto, só que eles descobrem outras formas de a mãe e a criança de demonstrarem amor. E que o pai faz toda a parte do processo, que é super legal. E é verdade, né? O pai tem que... É a hora que eu falava pro André, o André falava no começo assim, ai, será que ela nunca vai dormir comigo? E eu falava assim, ai, vai chegar a hora, fica tranquila, e ela vai querer só dormir com você. E é o momento que o homem entra em jogo, né? Que ele vai... Então, assim, esse livro é super fofo. Tem um outro livro também que eu comprei, que a Fernanda ela é pioneira, né? Ela lançou os 2 primeiros o ano passado e teve um livro que saiu esse ano, que é O Mamãe da Mamãe, tá? Que é da Giovanna Balloch, Mães de Peito. Eu gosto bastante desse livro, principalmente das ilustrações, enfim, a questão étnica, diversidade, achei super legal. Mas eu vou ler os 2 para Alice, mas aqui esse livro ele dá mais a entender que o desmame acontece assim, que a criança para de mamar de um dia para noite, ela não quer mais. É aquela linha que eu não acredito muito, sabe? Que eu acho que eu vi um desses pediatras humanizados falar que é menos que 5% das crianças que eu não lembro quem foi, mas que falando que o desmame natural acontece em menos de 5%. Então eu falei, nossa, eu não vou esperar até 5 anos, assim, tipo, não, pra mim não dá. Agora, já o da Fernanda, ele coloca a mulher, também é o que eu gosto, coloca a mulher assim, que ela fala, olha, mamãe agora vai arrumar outras formas de demonstrar amor com você. Então eu gosto muito. Então, a gente em breve, assim, eu vou só esperar acabar esse mês e tal, provavelmente meio do mês que vem eu já vou começar a ler esses livros e começar esse processo também gentilmente. E deixa eu falar uma coisa pra vocês que estão assistindo a live. A Fernanda é super parceira minha, né? Lógico, eu amo os livros dela. E ela criou um super desconto para quem for comprar os livros. E se você quiser comprar os livros, ela tem no site coleção Conto Com Você. Tem aqui no Insta também. Depois eu vou colocar o link lá no Stories. E tem um cupom de desconto especial. É só colocar Van Galvani, tudo pequenininho. E você vai conseguir 5% de desconto nos livros, tá? E que mais que eu queria falar pra vocês? Bem, eu vou responder as perguntas. E a gente tem mais 20 minutinhos, vamos lá. Vamos ver se eu consigo ver de todo mundo aqui. Vou começar do comecinho, tá, pessoal? Ó, como eu faço o desmame noturno, a Andrea perguntou. Eu contei aqui mais ou menos como que foi meu processo. Você não pegou do começo? Amanhã você vê, daqui a pouco vai estar aí. Daqui a pouco, assim que terminar, você começa a ver do começo. Mas assim, não tem muito segredo. Eu acho que o livro é uma ferramenta incrível para você começar a contar a história, começar a inserir a criança aí nesse processo. Acho que a dica da Fernanda é bárbara, de esperar um feriado, definitivamente esperar um final de semana, né? Não dá para começar no meio da semana. E gostei muito, assim, para mim foi fundamental entender as questões do Kaká, que ele me falou. O quanto a gente tem que olhar para os nossos medos e não fazer nenhuma associação oral. Então, esses são os pontos que eu posso linkar aqui para você rapidinho. E para mim o que foi fundamental também foi usar as 2 ferramentas que eu ensino no curso, 2 ferramentas de escuta. Uma foi trabalhar com a minha parceria de escuta, qual é o meu limite, e acreditando que o meu corpo é um limite e que o desmame pertence a mim, tá?
E outra coisa foi acolher o choro dela e aproveitar esse processo de desmame para acolher e apoiar ela nesse processo de liberação de tensão. Que são coisas que eu aprofundo lá no curso, tá, gente? Mas eu vira e mexe eu falo aqui nas redes sociais. Que mais? A parte do sono é pior de coisa. Não, com certeza, né? A gente fala aqui. Eu falo assim, eu tenho uma frase que eu acho que eu escrevi esses dias aí. Duas coisas, assim, as duas coisas mais difíceis da maternidade pra mim. Primeira, ficar sem dormir. E eu acho que todo mundo concorda, né? Gente, isso é insano. A gente fica, é assim, não tem isso, não tem nível. O homem nunca vai saber o que é isso, né? E a segunda coisa pra mim foi aprender a colocar limite, gente. Porque limite, assim, é difícil, assim. A gente ama tanto o nosso filho e a gente quer ver ele feliz, então a gente cai no outro extremo ali. A gente não quer ser autoritário, então a gente vai pro permissivo. Então, e por falar nisso, eu tenho um e-book, hein? Quem não tá sabendo, tô aí para liberar um e-book como colocar limites de forma eficiente e gentil. Super legal. E esse e-book, ele vai ser disponível para as alunas do curso, que a gente está com vagas abertas aí para a próxima turma, se encerram na terça-feira. E por quê, né? Porque só as alunas, vou explicar por que só as alunas vão ganhar o livro. Porque, na verdade, você precisa aprender as ferramentas de escuta que eu ensino para poder conseguir colocar limite como eu ensino, entendeu? Porque senão você não vai, você só ler o e-book não vai resolver. Então é por isso que é um bônus especial. Bem, vamos lá, continuar aqui com as perguntas. Deixa eu ver, são maravilhosos os livros dela. A Fernanda, super fofa, adoro. Só o meu que está travando, tudo materno. Poxa, amanhã vai estar disponível. Amanhã não, daqui a pouco já está disponível aqui. Aqui não está travando, alguém já respondeu, que bom. Ai, tá cortando muito aqui pra mim, salva depois no Stories, tá bom? O meu também tá travando. Ixi, gente, jura? Eu precisava ouvir sua história de desmame. Ai, que bom, Andréia. Fico feliz. Espero que tenha servido de inspiração. A ideia é essa mesmo. Eu já queria mesmo gravar fazer um videozinho no YouTube para deixar isso. Estou tentando ter coragem. É isso. A gente lida com muitas questões internas, assim. E eu acho que tem uma pressão, assim, eu não sei você, mas eu que vinha muito forte da linha de criação com apego. Deixa eu voltar para cá, que eu acho que eu vou estar melhor para cá. E pra mim, eu me cobrava muito, sabe? Essa coisa de, desmame natural e tal, que a mulher tem que se doar. Então, acho que pra mim foi muito importante entender que isso é meu. E o Kaká fala uma coisa que é muito legal, assim. Da mesma forma que a mulher decide o que vai comer, né? A mãe decide o que vai comer quando tá grávida e ela alimenta a criança e você decide se você vai comer fritura, se você vai comer orgânico e tudo mais. Tá nas suas mãos decidir isso. A mesma coisa acontece com o desmame. Tá nas suas mãos decidir até quando isso é bom. Porque dar o leite também, só porque você tem que dar, porque a OMS fala até 2 anos, porque fulano fala, porque ciclano fala que tem que desmamar natural. Mas aí não é uma coisa que tá sendo legal. Assim, o fluido não tá indo bem, sabe? Pra mim não tava. Assim, se eu não cogitasse engravidar e tal, eu ia continuar dando de mamar mais tempo também. Assim, eu só realmente quero fazer o desmame total, porque é isso que eu falei pra vocês. Eu não quero, nossa... Imagina, eu morri de dor nos seios quando eu tava grávida da Alice. Imagina amamentar grávida. Pra mim, eu nem quero pensar nessa dor, entendeu? Então... uma coisa minha, né? Tem gente que acha ótimo, enfim, e tudo bem. Então, assim, é uma escolha nossa. A gente pode, né? E deve fazer isso. A Lídia, eu que tô chorando, que não consigo desmamar. Eu sei, é isso. A gente tem que trabalhar tudo isso, sabe? Imagina, gente, eu contratei consultora de amamentação que segue criação com apego. Paguei uma nota. E aí, quando ela veio com o plano e me falou, eu falei, o quê? Nossa, a Alice tinha quanto tempo? Ela tinha 1,3 nessa época. Eu falei, não. Ela tinha me falado pra pôr a Alice no berço. Você acha? Tipo, a Alice não sabia o que era berço na vida. Eu falei, como assim vou pôr ela no berço? Não sei o quê. Pôr ela sozinha no... Sabe as coisas, assim?
enfim. Então, pra vocês terem uma ideia, o quanto essa coisa de sono assim, tudo que puder, e tudo que vocês imaginar eu já li, já pesquisei, já fiquei sabendo. Que mais? Vamos ver, tá travando muito. Nossa, mas que ruim, hein? Será que era a conexão aqui? Caramba. E aí? Bem, agora eu troquei aqui, eu saí do Wi-Fi, porque o Wi-Fi tava... Será que era isso? Será que alguém perdeu muito? Ai, gente, sorry, vocês perderam muito, mas vai estar aqui. O meu tá todo gravado, né? Então vocês conseguem ver. Ali a Lívia perguntou se adormecer no peito, então eu falei que eu optei por não fazer isso. A Fernanda fala que é possível fazer isso. Aquele livro que eu falei lá do... Como que é? Cadê ele? Que também é de criação com apego, né? Ó, Soluções para Noite Sem Choro. Esse aqui fala que pode dormir também, adormecer no peito. Mas eu optei por não, tá? Ah, que pena. Deixa eu ver. Marcela, o meu é do mesmo jeito, só que não é na mama, é na mamadeira. Mesma coisa, dissociação oral. Aí o que eu sugeria você fazer, que nem o Cacá me falou mesmo, é algumas noites colocar o marido aí no jogo, alguém aí e começar E o livro ajuda muito, né? Ler, contar a história, que aí vai ter a mamadeira só quando tiver de dia. Porque à noite todo mundo dorme, todo mundo precisa descansar. E que não precisa comer à noite, não precisa, né? Acho que é isso que o livro fala, mesmo que não é no peito, essa ideia de que o estômago tá maior, que agora a criança brinca, que a criança come outras coisas, né? Bem, tem gente que falou que travou, tem gente que falou que não travou, então quem perdeu um pouco vai estar livre daqui a pouco, vai estar disponível. Sinto muito aí pelo mal conexão. Tá? A Layan falou que estava oferecendo água, que bom, então você já está sabendo algo novo. Deixa eu ver, repete a fala, por favor. Tamires, o que é que você pediu? Eu tô aqui atrás ainda vendo. Ah, Ivana, eu vou conseguir participar dessa turma do curso. Você tem previsão de quando será a próxima? Não, mas aí a gente está com previsão de lançar outros cursos, né? Como eu falei, tem o de encorajamento que a gente provavelmente vai sair o mês que vem. Já vou colocar no forno aí pra vocês. E vai ter um curso de educação sexual. Isso aí vai ter uma live mês que vem pra gente falar sobre isso, que vai ser uma parceria com uma gringa super legal. Então eu não sei se a gente vai conseguir fazer mais um desse essencial ainda esse ano, tá? Que mais? Deixa eu ver quem mais tá falando. Oi, Jéssica, peguei você ao vivo. Obrigada. Ah, que fofa. Obrigada, Jéssica. Obrigada pelo carinho. Deixa eu ver, Leca, quando tem que começar o desmame noturno? Meu filho tem 6 meses e acorda uma vez pra mamar. Quando eu dou aquelas mamadas dos sonhos às 23 horas, ele só acorda às 6. Uau! Ele já dorme bastante, né? Olha, não... Enfim, acho que não... que eu saiba, assim, não tem uma regra. Vanessa, acho que não faria antes de 1 ano. Porque assim, como eu fiz BLW, Introdução Alimentar por BLW, a Alice começou a comer mesmo com 1 ano. Eu não ia conseguir desmamar ela à noite com menos de 1 ano, porque ela não comia direito. E essa era a minha maior questão, de saber que ela ia aguentar ficar a noite inteira sem ter fome, né? Então, aí alguém falou, nossa, tá ótimo, estou 5 dias... Deixa eu ver, o meu tem 1 ano e 4 meses e mama, ainda tá na hora de parar? Jéssica, você que vai sentir isso. Eu falei isso no começo da live. Isso aí é uma coisa pra você olhar e entender quando que é esse teu timing certo, sabe? Porque pra mim, assim, eu tava no meu limite mesmo, não dava mais. Só que eu me sentia cobrada pela sociedade por tudo que eu lia, que eu tinha que dar de mamar e que ela tinha que desmamar naturalmente, entendeu? E aí... Então eu tava ali, eu ficava assim, eu quero, mas não posso, eu quero, mas não quero. Até que eu entendi, né, fazendo todas as, enfim, que eu falei pra vocês, a parceria de escuta e tudo mais. Deixa eu ver, a minha tem 1 ano e 3 meses, mama quando acorda à tarde pra soneca, mas à noite mama de quase em hora em hora, estou exausta. Então, é bem isso, nossa, é insano, né? O processo com a maneira, Luciane, é o mesmo. Quanto tempo o bebê precisa para entender que não vai mamar a noite inteira? Bem, a Fernanda fala que quanto maior for a criança no sentido assim, não maior, né? Quando
maior desenvolvimento verbal. Por que isso? Porque tem criança que não tem muito desenvolvimento de linguagem, e para ela entender o livro e entender toda essa história que é muito legal, que ela usa, né? Eu acho que a criança precisa começar a entender um pouco isso para você começar a falar e falar que vai mamar só quando o sol raiar e tudo mais. Olha lá, outra falou também aqui, né? Deixa eu ver, Josiane. Mostra outros livros, por favor, sem ser os infantis. Aqui, ó. Vou mostrar, tá? Tem esse aqui, Soluções. Tá, ao contrário. Quer ver? Vou virar aqui, quer ver? Vamos ver. Só que aqui, ó. Peraí, vamos lá. Vamos ver. Soluções. Ai, gente, tá na luz, tá horrível. Peraí. Deixa eu virar pra cá pra vocês ficarem. Ó. Soluções para a Noite Sem Choro, da Elizabeth. Esse segue uma linha, né? Ela fez cama compartilhada com todos os filhos e tal. Mas tem umas tabelas, uma coisa eu achei meio difícil de fazer, o que ela propõe. E o outro é um livro em inglês, o Dr. Sears, que ele é o bambambam aí do Attachment Parenting, que é a criação com apego lá nos Estados Unidos, que também explica bastante essas coisas e tal. E que mais? Você quer saber dos livros do Desmame, será? Não, sem ser os infantis, não. Então não era só o outro. Quero comprar os livros. Amanda, aproveita o desconto. Van Galvani, lá no site da coleção Conto com Você, da Fernanda. Isso. Aonde encontro os livros para vender somente na net? Isso. Aqui, vou passar de novo. O Fernanda Vernilo. O site é Coleção Conto com Você, tá? Depois eu vou fazer um post no Stories, tá? Com o link direto pra vocês. Vocês só clicam lá. Esse aqui eu encapei, por isso que fica cobrido assim, ó. Tá? E eu sou a doida que encapa os livros. Cadê que mais? Aonde encontro os livros? O meu baby de 2 anos e 7 meses não me dá sossego, quero peito toda hora, não pode me ver. Durante a noite, 2 vezes pra mamar. Cada vez que eu tento desmamar é um escândalo. Bem, aí você precisa aprender minha ferramenta do curso. Escuta Presente, que é a ferramenta que a gente pode apoiar as crianças quando elas têm crises de choro, explosões emocionais. E que mais? Vamos ver. Passa o Insta da Fernanda. É @coleção Conto com Você, tá? O Insta da Fernanda. Olha lá, alguém colocou aqui já. Que bom. Vou seguir suas dicas. Minha filha irá fazer 3 anos em novembro. Legal. Aqui não travou nada. Que bom. Deixa eu ver. Passar aqui. Deixa eu ver. Mas no próximo ano não terá outra turma, né? Dani. Sim, vai ter. Fica tranquila. É que como são muitas alunas e elas me demandam muito, assim, no início, bastante dúvida, e eu quero responder todas, eu participo de tudo, tem os webinários. Então, gente, eu não dou conta de ter o curso todo mês, né? Imagina, nem quero, assim. Então, eu tenho prioridade de ficar com a Alice também, né? Então, essa é uma das coisas que eu sempre falo bastante. Então, deixa eu ver. Minha filha foi à creche com 7 meses, continuou mamando até 1 ano e 9 meses, mas eu percebi que não era fome, sim saudade. Tem tudo a ver, né? O peito não é só fome, né? Agora, tem introdução alimentar 1 ano e 1 mês, começou a acordar 3, 4 vezes à noite. Será? Ela não come muito bem. Gente, deixa eu falar uma coisa que o Cacá falou e que foi verdade. Aconteceu o desmame e a Alice começou a comer muito. Nossa, mas é incrível, cara. Tipo... Não acho, né? Porque aí, tipo, ela entendeu que à noite ela passa a noite inteira sem comer e aí depois ela vai e come mesmo. É impressionante, gente. Tipo, a gente tá vendo assim, de repente abriu o mega apetite dela. Cadê? Obrigada pelas dicas, ainda não sei quando ele desmamar, mas é isso aí. Acho que aí vai se informando. Eu também comecei a me informar com antecedência e senti quando é o seu limite, assim, já deu. Porque mais do que... Porque... Às vezes não é nem chegar no já deu, sabe? Quando você já tá, que nem eu, já tava assim, empurrando, assim, já não é uma coisa legal, né? Então, é legal a gente entender isso antes. Quero fazer o curso, mas não tem tanto dinheiro, Jéssica. Gente, então, bem, acho que é isso. O tempo tá quase acabando. Queria agradecer a todos por estarem aqui. Enfim, e reconhecer vocês, porque eu sei que a gente dá o nosso melhor para nossos filhos, sempre, assim, com o que a gente tem, e é o suficiente, sim. A gente pode sempre saber mais, isso eu sempre falo disso, e quero sempre que contem comigo. Vai ter mais live aí, gente, porque como eu tô na semana de fechar a turma,
Sábado a gente tem uma live de dúvidas do curso, se eu não me engano vai ser às 10 da manhã, para quem gosta desse horário assim, sabadão e tal. Para quem quiser tirar dúvida do curso, saber dos bônus, saber como que funciona tudo, eu vou postar aqui nas redes sociais. E segunda-feira vai ter live com a Maíra, do Canto Maternar. A gente vai fazer live às 9h30 da manhã e vai ser sobre adaptação escolar também. Vamos falar de várias coisas aí, acho bem legal. Então fiquem de olho. E aí depois que a gente fechar a turma na semana que vem, aí eu volto mais com a rotina que é o normal. A gente volta a ter uma live por semana. E aí vocês começam a me falar... enfim, tópicos, coisas que vocês queiram que a gente fale, que der para eu falar aqui, que eu consegui falar em 1 horinha, eu tô sempre disposta e disponível para fazer isso por vocês, tá bom? E é isso. E acho que eu vou digitar aqui, né? Talvez quem quiser, o cupom, o cupom é só Van Galvani, tá? Van Galvani, e é no @, alguém colocou aí, coleção. Lá tem um link do site dela direto, conto com você. Mas depois eu vou pôr no Stories, tá? Com você. E que mais? Upsi, foi errado, mas é você, né? E que mais? A gente tem ainda mais alguns 2 minutinhos antes do Insta fechar, né? E é isso, não é fácil, né? Acho que nada dessas coisas de maternidade é fácil, né? Mas se eu posso deixar um conselho para vocês, que serve muito para mim, é olhem para dentro de vocês e sintam quando que é o limite de vocês, assim, quando que... E comece a trabalhar todos os medos, entendeu? Medo de passar fome, medo de passar frio, medo da criança não amar mais a gente, sei lá, são tantos medos, né? Tanta coisa que envolve, de não ser uma boa mãe... de criar um trauma, enfim, olha pra isso, libera isso, igual as crianças liberam as tensões, a gente tem que liberar também. Então, tenha alguém que te apoie nesse processo, seja quem for, seja uma parceria de escuta, seja um cacau da vida, ou até o marido mesmo, uma amiga, converse com alguém, põe isso pra fora e vai respeitando o seu tempo, vai fazer. E assim, é gentil, demora mesmo, ó, eu tô nesse processo, que foi o quê? Quase 3 meses, né? E vai, volta, e confia, né? Acho que isso foi muito legal, eu ouvi dele falar isso, confia que a criança, ela é capaz, que ela é inteligente, é isso que eu sempre falo, eu adoro falar isso, a criança, ela é um ser potente, e que ela tá ali, ela vai te falar, entendeu? Que ela tá pronta, o corpo dela consegue passar, assim, não digo a noite inteira, às vezes, sei lá, ela vai comer às 9 e acordar às 5, já é um bom tempo, né? Ficar sem comer, e aí mama às 5 e tudo. E aí você vai aumentando gradativamente, como a Fernanda me ensinou lá no começo, e é isso, assim, confia e fica tranquila, vai dormir num outro quarto que nem eu fiz, vai ganhar uma massagem, vai tomar um floral, vai beber um vinho, sei lá, vai dar uma relaxada, que às vezes a gente precisa relaxar só mesmo para que eles consigam relaxar e o processo fluir melhor, tá bom? É isso, pessoal, muito obrigada, agradeço por todas aqui, por esse tempinho precioso comigo, por estarem aí, mesmo cansadas, dispostas a conhecer, descobrir algo novo aqui comigo, tá bom? E é isso, até a próxima. Tchau, tchau.